Ei, gente! Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu amo, que envolve vida de oração. A importância de você ter um caderno de oração, um diário espiritual. Em julho de 2018 foi quando eu comprei o meu primeiro caderno de oração, comecei a usá-lo, a colocar isso em prática, porque antes eu não tinha esse hábito, não lembro exatamente como eu comecei, por quê, por influência de quem, mas eu lembro até hoje da sensação de pensar em ter um caderno de oração, de comprar. Eu lembro do prazer que eu tive de começar todo esse processo. Quem me conhece sabe que eu amo falar sobre oração pessoal e que eu amo papelaria, então juntou duas coisas que eu gosto demais e bastou para que eu me apaixonasse por tudo isso. Inclusive, para gravar esse vídeo, eu fui olhar a data que eu comecei a escrever no meu caderno de oração e foi 9 de julho de 2018. Então vai fazer dia 9 de julho desse ano exatamente 2 anos. Nada mais justo do que eu comemorar gravando um vídeo falando sobre a importância desse caderno na minha vida, que obviamente não tem nada a ver com a importância do caderno material, mas sim do que está escrito nele e de tudo que Deus me falou nesse tempo. Como eu já disse, o caderno de oração, o diário espiritual, tem muito a ver com a nossa oração pessoal, com o momento que a gente senta todos os dias para conversar com Deus. Então, um diário espiritual, um caderno de oração, ele serve para você colocar aquilo que é fruto da sua oração, aquilo que é fruto da sua leitura da palavra. Foi assim que eu comecei. Então eu lia a palavra, eu refletia, eu meditava, eu rezava em cima daquilo e o que ficava no meu coração de importante eu anotava no caderno. Então eu anotava as ordens, os mandamentos, aquilo que Deus queria que eu começasse a colocar em prática. Eu anotava os princípios eternos, que são as verdades que nunca mudam, e anotava também aquilo que era a promessa de Deus. Não só aquilo que estava na palavra em si, mas quando a gente faz a nossa oração pessoal e reza em cima daquilo, o Senhor fala mais coisas ainda no nosso coração. Então, em relação ao que está na palavra, o que é que Deus está querendo dizer para a sua vida naquele momento, eu anotava isso também. Essa foi a forma que eu comecei e que até hoje eu coloco as coisas que Deus fala comigo em oração pessoal, mas através de uma amiga, depois eu descobri que o caderno poderia ter uma outra função, que era colocar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as situações que eu vivia no meu dia a dia. Eu já passei por diversos momentos que eu via claramente o agir de Deus na minha vida e às vezes a gente deixa isso escapar. A gente não consegue guardar tudo na memória, então esses momentos acabam se perdendo com o tempo. Então, de uns tempos pra cá, eu comecei a anotar como eu me sinto em relação às situações da minha vida, ao que acontece de bom, ao que acontece de ruim, os momentos que eu percebo a presença de Deus de maneira muito fiel no meu dia. Um outro ponto fundamental para mim é que o caderno de oração serve para você perceber a vontade de Deus. O Senhor ele vai revelando para nós aos poucos qual é a vontade dele, quais são os caminhos que nós devemos tomar em determinadas ocasiões da nossa vida. E a gente precisa estar muito pronto, ser muito dócil para escutar tudo isso. Houve um momento em que eu percebia que tudo que o Senhor me falava em oração servia para algum momento da minha vida. Ou servia exatamente para aquele dia, ou para o dia seguinte, ou para alguma coisa que ia acontecer. E aí, quando surgia na minha vida determinado acontecimento, eu imediatamente me lembrava de algo que o Senhor tinha me dito na minha oração pessoal. E aí eu comecei a perceber que a oração é um verdadeiro presente de Deus para as nossas vidas e que a gente não deixa presente se perder, né? A gente não pode deixar que a vontade do Senhor se perca em meio à nossa rotina, em meio aos nossos pensamentos. Então comecei a perceber de maneira ainda mais incisiva a importância de eu anotar tudo o que o Senhor me falava. Hoje em dia eu noto um ponto que faz total diferença na minha vida, que é hoje Deus está me falando uma coisa e amanhã Ele vai dar continuidade a isso. Ele vai dar continuidade a uma virtude que eu preciso melhorar, a um determinado hábito que está me levando a pecar, a um hábito que pode ser mais positivo e que pode me dar frutos, a um caminho que Ele quer que eu siga, a um sonho que Ele quer plantar no meu coração. O Senhor ele vai nos direcionando e pouco a pouco Ele vai falando conosco. Então, especificamente, eu estou vivendo isso nesse tempo, há alguns meses que eu faço a minha oração, o Senhor me fala, me dá uma palavra, eu volto para olhar os dias anteriores e Ele vem me falando a mesma coisa há dias. E cada dia Ele aprofunda um pouco mais daquilo que Ele quer para minha vida. E por fim, mas não menos importante, o diário espiritual serve para você lembrar daquilo que Deus te falou, do agir e do mover de Deus constante e diário na sua vida. Serve para você lembrar dos tempos difíceis que você passou e que você superou tudo aquilo porque você tinha Deus. Serve para você lembrar de um pecado que você, não cometia faz tempo, mas que você tornou a cair em tentação e o que o Senhor te falou sobre aquilo.
Uma outra coisa que eu já passei muito em relação aos medos antigos que voltam quando eu passo por alguma tribulação. Eu volto no meu diário espiritual, eu tenho uma memória muito visual, então às vezes eu lembro exatamente o mês que uma situação ocorreu só porque eu anotei no meu caderno, eu lembro de anotar exatamente o mês. Então eu revisito aquelas páginas e eu lembro do que o Senhor me disse. Sobre eu me manter forte, sobre eu me manter corajosa, sobre eu confiar que Ele está comigo. E se de repente você está pensando que você não tem uma memória visual e que não vai adiantar porque você não vai lembrar o mês que aquilo aconteceu para você poder revisitar as páginas, você pode folhear, você pode destacar de alguma forma, eu também faço isso. Porque como eu já falei, nem toda a gente lembra, nem toda a gente guarda. Então eu destaco os temas que o Senhor vai falando em cada dia, em cada oração. Você também pode fazer isso. Depois eu posso gravar um vídeo de como exatamente eu uso o meu caderno espiritual, principalmente para que ele não seja simplesmente um caderno para guardar na gaveta, para acumular poeira, mas para que ele traga frutos para minha vida. Eu acho que essa é a parte mais importante de você ter um caderno de oração, é você trazer um sentido, um propósito maior, um significado por trás e que vá te ajudar no seu dia a dia. Te ajude a você não esquecer os momentos que Deus esteve presente, momentos difíceis, te ajude a você não esquecer as maravilhas que o Senhor já realizou. Nós, humanamente falando, somos muito ingratos, muito esquecidos, então nós precisamos arranjar uma forma de nos lembrar de que Deus é um Pai que nos ama, de que está conosco mesmo, de que não nos abandona em nenhuma circunstância e de que só quer o nosso bem. Para finalizar, eu vou mostrar rapidinho o meu caderno de oração. Esse daqui é o primeiro, que eu comprei em 2018. No início eu não usava todos os dias, eu não conseguia sempre anotar. E houve alguns momentos também de queda que eu não fiz a minha oração. Por dentro ele é bem simplesinho, daquelas folhas que não tem desenho nem nada do tipo. Vocês podem ver que o meu é bem colorido, bem cheio de setas e marca-textos e cores. Nesse segundo eu fui muito madura, só que não. Eu comprei de desenho de novo, esse daqui é de Frozen 2, mas ele é do mesmo modelo, é pequenininho, 96 folhas e as folhas são assim bem simples, ó, tá no início ainda, né, que eu tô usando, eu comprei recentemente. Eu prefiro o caderno menorzinho, assim, pra poder anotar, guardar fácil, fica mais ou menos do tamanho da minha bíblia, eu prefiro assim. Mas como vocês puderam ver, são cadernos bem simples, super baratinhos. Você pode comprar um dessa forma e personalizar, colocar uma capa com uma passagem que você goste, com a imagem de um santo, de Nossa Senhora, de Jesus. Como eu falei, eu amo papelaria e eu não resisti a comprar esses dois. O Pequeno Príncipe é um livro que fala muito ao meu coração. E Frozen não é diferente, a gente sempre pode tirar a lição de algum desenho animado, de algum conto de fadas. É dessa forma muito madura, de uma pessoa de 21 anos, que eu termino esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que faça sentido vocês terem um caderno de oração, um diário espiritual e que você possa começar com esse hábito. Mas aproveite essa quarentena e reúne tudo o que você lembra que Deus te falou em um caderno. Comece a anotar o que Ele vai te falando na sua oração pessoal diariamente. Antes de finalizar, eu queria dizer que não tenha medo de escrever nada nesse caderno, nem mesmo os seus pecados, nem mesmo as exortações que Deus possa te dar, te falar, porque esse caderno não é para ser visto por ninguém, não é para que ninguém possa mexer. Ele é só seu, ele é como um diário mesmo, pertence só a você e a Deus. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, cliquem em gostei. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!